Olá, turma. Aqui é o professor Lidiomar e nessa videoaula continuaremos a revisão dos conteúdos vistos até o momento na disciplina. Bem, como vocês devem se lembrar, na aula passada nós revisamos estes conteúdos. A introdução às redes de computadores, onde vimos o que são redes de computadores, o que é sistema de comunicação e um pouco da história das telecomunicações e das redes de computadores. E depois vimos alguns componentes, de uma rede de computadores, tanto na parte de hardware quanto na parte de software. Aí, uma coisa que faltou eu comentar na aula passada é quanto aos tipos de transmissão de dados, tá? Em um sistema de comunicação. Eu acabei deixando passar aí essa informação. Então, eu vou comentar aqui rapidamente. É, Vocês devem se lembrar que em um sistema de comunicação há sempre, no mínimo, uma mensagem, um transmissor, que é quem envia essa mensagem, um receptor, que é quem recebe essa mensagem, um código ou protocolo, que é o que dita as regras da comunicação, e um meio de transmissão, dessa mensagem, ou seja, dos dados, E quanto à transmissão dos dados, existem basicamente três tipos de transmissão de dados: transmissão simplex, a half duplex e a duplex. Na, no meio de transmissão simplex, um dispositivo ele é transmissor e o outro é receptor. Ela é unidirecional, apenas um dos dispositivos envia mensagem e o outro recebe, tá? O que recebe a mensagem ele não envia para o primeiro, No caso ali, somente o dispositivo A ali enviaria mensagem para o dispositivo B. O B não enviaria para o A. Na Half Duplex ela é bidirecional, mas por compartilhar o mesmo canal de comunicação aí, eles não transmitem e recebem dados ao mesmo tempo, Então, enquanto um dispositivo A envia dados para o dispositivo B, esse dispositivo B não consegue enviar dados para o dispositivo A, não ao mesmo tempo. E o terceiro meio é o Full Duplex, A terceira classificação é a Full Duplex, em que acontece a verdadeira comunicação bidirecional, onde os dispositivos eles podem transmitir e receber dados ao mesmo tempo, funcionando então dessa forma, sendo essas três as classificações, beleza? Partindo agora então para o conteúdo da aula de hoje, na aula de hoje nós continuaremos então com as classificações das redes de computadores, sendo elas quanto à hierarquia, quanto à abrangência geográfica e quanto à topologia, É, eu também faria nessa aula uma revisão, ou pelo menos tentaria abordar algumas coisas que talvez não possam ter ficado tão claras sobre o modelo OSI. Porém, a revisão de classificações ficou bem extensa, então eu vou deixar essa parte do modelo OSI para uma próxima aula. Provavelmente eu nem vou chegar a falar tanta coisa assim sobre ele, Porque já tem uma videoaula gravada. Eu acredito até que ficou bem explicado nas videoaulas do modelo OSI, então eu também estou com a ideia de corrigir algumas questões que eu passei para vocês, no começo das aulas, tá? Relativo a esses conteúdos da revisão. É, então, fazer uma correção daquelas questões para que semana que vem nós termos a nossa prova, tá? Quinta-feira que vem. Mas eu vou conversar com vocês sobre isso. Iniciamos então a revisão de hoje com a classificação das redes de computadores por hierarquia, também chamada de classificação por modelo computacional. Essa classificação ela divide as redes em dois modelos: as redes ponto a ponto e as redes cliente-servidor. Na aula passada, quando eu comentei sobre os computadores servidor, eu cheguei até a comentar esses modelos, tá? Mas não cheguei a colocá-los como classificações. Bem, esses dois modelos de rede, eles referem-se ao modo como os computadores dentro de uma rede se comunicam, e a diferença básica entre eles é que em uma rede ponto a ponto não tem um servidor bem definido, enquanto que em uma rede cliente-servidor existe uma separação bem clara entre qual ou quais os computadores são servidores e quais são clientes. Vocês lembram a diferença entre o computador cliente e um servidor, Um computador servidor ele fornece e controla o acesso aos serviços pelos demais computadores de uma rede. E essa segunda parte aí é importante, controla o acesso, tá? Um computador servidor ele obrigatoriamente faz isso, enquanto os clientes eles são os que solicitam e fazem o uso desse serviço, utilizados pelos usuários que precisam acessar informações nos servidores, de vários tipos aí,
Uma coisa sobre os computadores cliente é que eles também podem ser chamados de nós em uma rede de computadores. Numa rede ponto a ponto, então a gente não tem um computador central oferecendo o controle, né, sobre o compartilhamento de arquivos e recursos, nem um único computador armazenando arquivos, por exemplo, né? Neste caso, todos os computadores nessa rede podem ou não, né, serem acessados ou acessarem recursos e arquivos de acordo com as permissões que cada um possuir aí, numa rede ponto a ponto. Já nas redes cliente-servidor, existe um ou mais computadores servidores, né, especificamente designados dessa forma, né, como servidores, responsáveis por prover serviços de rede aos demais computadores conectados a eles, que são os clientes. Então, cada cliente que deseja acessar um determinado serviço ou recurso faz essa solicitação ao servidor da rede. Então, por isso existe essa classificação recebe o nome de cliente-servidor, né, por causa dessa solicitação que os computadores clientes fazem ao servidor. Esse tipo de rede ele surgiu da necessidade de criar uma estrutura que centralizasse o processamento em um computador central aí da rede, né? No caso, o servidor, que também é um computador com recursos de hardware preparados para que ele realize esse processamento aí, né? Sendo um computador central, ele tem que ser um computador preparado para isso. Exemplos de servidores que nós já até comentamos na aula passada, né? Mas eu não detalhei tanto são os servidores de aplicativos, né, que é aquele que disponibiliza um ambiente para instalação e execução de certos aplicativos, centralizando o acesso a esse serviço e tirando a necessidade da instalação desse aplicativo nos computadores cliente. Temos também o servidor de impressão, que é aquele que fornece serviços de impressão através do acesso centralizado a impressoras, né, além do controle deste acesso pelos computadores cliente da rede, retirando a necessidade de haver uma impressora instalada e funcionando em cada computador da rede. Temos também o servidor de hospedagem de sites, que é aquele que armazena e disponibiliza um determinado site da internet. Os computadores onde ficam armazenados os arquivos dos sites do Facebook, do YouTube, por exemplo, são servidores de hospedagem de sites. Temos também um servidor de e-mail, que é aquele responsável pelo envio de e-mails para os destinatários corretos, né? Através de regras estabelecidas pelo protocolo SMTP, tá? Que é um protocolo que define os padrões para envio de e-mail pela internet. Temos também os servidores de arquivos, que possuem um objetivo principal de proporcionar um local para o armazenamento compartilhado de arquivos de computadores, como documentos de texto, arquivos de som, fotografias, filmes, imagens, bases de dados e assim por diante. Então, entendida essa classificação aí, né, quanto à hierarquia, vamos para a próxima, que é a classificação por abrangência geográfica, que diz basicamente até onde a rede vai chegar, né? Existem redes com pouco alcance e redes com muito alcance. E essa classificação por abrangência geográfica ela faz uma distinção entre essas redes aí. A rede com menor alcance ela é classificada como PAN, né? A Personal Area Network, ou rede de área pessoal, aí traduzindo. As características básicas de uma rede PAN são que ela é uma rede de curto alcance, né? Alguns autores eles colocam como uma rede em que os dispositivos têm uma área de 1 metro quadrado em relação aos outros dispositivos. Outros autores colocam em até 10 metros quadrados. Então essa é uma coisa meio controversa aí, né? Quanto a essa distância exata aí. Mas outra característica importante sobre as redes PANs e que torna fácil identificá-las é que nas redes PAN um dispositivo ele acessa o outro diretamente, sem intermediários. Então, se precisar, por exemplo, de um roteador, né, para estabelecer a conexão entre os dispositivos, já não se configura mais uma rede PAN, né? Ao conectar dois computadores diretamente utilizando um cabo, né, da placa de rede de um para a placa de rede do outro, ou então um computador e um celular através de um cabo USB, esses dois dispositivos aí, né, eles formam uma PAN, né, uma rede de área pessoal aí. Interligar dispositivos utilizando Bluetooth, por exemplo, infravermelho, NFC, Wi-Fi Direct, que são tecnologias e meios de comunicação direta e sem fio entre dispositivos, também formam uma rede PAN. E nesse caso, né, ao utilizar meios sem fios para conexão dos dispositivos em uma rede PAN, né, pode se classificar ainda como uma WPAN, que trata-se de uma rede PAN wireless, ou seja, uma rede PAN sem fio.
deve-se estar bem claro então que uma rede PAN é de curto alcance e não há intermediários nessa conexão. Em seguida nós temos as redes LAN, né, ou Local Area Network, que significa rede de área local ou apenas rede local. E quais são as características de uma rede LAN? Bem, ela é uma rede formada por computadores interligados em um ambiente local, em um raio de até mais ou menos 100 metros aí. Alguns livros colocam um raio de até 1 quilômetro. O Tannenbaum, por exemplo, coloca essa distância de até 1 quilômetro, mas é difícil estabelecer uma distância exata aí porque não existe tipo uma barreira, né, para essa distância. Basicamente, o que pode ser considerada barreira é a tecnologia de cabeamento usado, né? O cabo de par trançado, por exemplo, ele geralmente tem um alcance de por volta de 100 metros. Então, passando de 100 metros, já precisaria de um repetidor de sinal e aí já não seria mais uma LAN, que já não estaria mais no mesmo ambiente físico. Então, a característica de uma rede LAN é que ela é aquela que está no mesmo ambiente físico, né? Na mesma edificação, no mesmo prédio, né? E tem um alcance de mais ou menos 100 metros aí, podemos colocar dessa forma. Em concursos, normalmente caem assim, até 100 metros, tá? Eles colocam dessa forma. Então, tenha em mente que mesma área não quer dizer necessariamente na mesma sala, assim, tá? Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro de uma residência, né? Em salas diferentes mesmo, em andares diferentes de um mesmo prédio, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes aí. Uma LAN, onde os dispositivos se conectam apenas por meio sem fio, é também classificada como WLAN, tá? Uma LAN wireless, né? Sem fio, da mesma forma que uma PAN sem fio é uma WPAN, né? Uma PAN wireless. Uma LAN sem fio é uma WLAN. Partindo então para a próxima classificação, nós temos a CAN, ou Campus Area Network, que é uma classificação relativamente recente, tá? Ela ocorre quando você tem várias redes locais interligadas dentro de um campus educacional ou corporativo, tá? No campus do IFRO, por exemplo, nós temos várias LANs, né? A LAN do prédio administrativo, as LANs dos laboratórios, né, de informática, das salas de aula, e elas são interligadas ali dentro do campus. Esse tipo de ligação entre LANs dentro do campus, ela configura uma rede CAN. Esse tipo de rede já necessita uma quantidade maior de equipamentos para a interligação dos dispositivos presentes nela, né? E isso vai acontecendo com cada um dos tipos de rede conforme aumenta a área de abrangência. A PAN não necessita de nenhum aparelho intermediário, né? Acontecendo ali a ligação direta entre os dispositivos. A LAN já necessita de intermediários, a CAN ainda mais equipamentos, tá? Um repetidor de sinal, por exemplo. Então vai aumentando essa quantidade de equipamentos necessários aí conforme aumenta a abrangência da rede. A abrangência de uma CAN ela é estabelecida na maioria das bibliografias como até 1 quilômetro, tá? Precisando, portanto, de uma infraestrutura melhor, aí, uma gestão melhor, né? Sendo difícil, por exemplo, ter uma rede CAN ponto a ponto, já que nas redes ponto a ponto não tem um servidor para controlar o acesso, né, a serviços centralizados dentro da rede. Algo que, na maioria das vezes, se faz necessário dentro de um campus educacional ou corporativo. A próxima é a MAN, né, ou Metropolitan Area Network, as redes de área metropolitana. Ela é uma rede que interliga normalmente redes LAN dentro de uma mesma cidade ou ainda cidades próximas, tá? Desde que utilizando equipamento de uma mesma empresa aí, ou entidade para fazer essa conexão, né? Caso fosse utilizada a internet, por exemplo, para realizar essa conexão já entraria em uma classificação maior, né? Diferente da MAN aí. O exemplo clássico é o de uma empresa que possui dois escritórios, né, na mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados, né, os computadores desses dois escritórios. Para isso, ela utiliza equipamentos que fariam a conexão entre as LANs desses dois escritórios, configurando com isso a rede MAN, né, a rede metropolitana. A rede é composta também pelos provedores de acesso à internet, né, dentro de uma cidade ou regiões próximas, são também consideradas MAN. A rede deles no caso, né, não a internet em si, né, a internet provida por eles. Dessa forma, as redes MAN são consideradas redes de dimensão média,
abrangendo algumas dezenas de quilômetros ou aproximadamente o espaço de uma cidade aí, sendo constituída por redes LANs. Esse tipo de rede, ele por transportar voz e dados, eles podem inclusive ser associados à rede de televisão e TV a cabo, televisão a cabo local, né? Que normalmente é dentro de uma mesma cidade, assim, né? Ou cidades próximas. Então são comuns em organizações com várias delegações espalhadas ao longo de um espaço metropolitano ali, de uma cidade. Uma MAN que utiliza apenas meios de conexão sem fio, ela é classificada como WMAN, né? Wireless Metropolitan Area Network, ou seja, uma rede de área metropolitana sem fio. Um exemplo de rede WMAN são as redes conectadas através da tecnologia WiMAX, que é um meio de comunicação sem fio parecido com o Wi-Fi, mas com o alcance de uma MAN aí, né? Normalmente para transmissão de serviço de internet ou sinal de TV em regiões onde não exista infraestrutura de cabeamento. Partimos então para a classificação de maior abrangência, que é a WAN, né? Wide Area Network, que significa algo como rede de longa distância ou rede de área ampla. As WANs, elas vão além das MANs, né, e conseguem abranger uma área maior, como um país ou até mesmo um continente. A internet é um exemplo clássico de WAN, mas não é o único, tá? Empresas de telefonia, onde costumam fornecer serviços de acesso à internet no Brasil, por exemplo, também configuram uma WAN, tá? Com serviços, com os dispositivos que fazem o uso desse serviço, né? Dessas redes de telefonia. Uma WAN que utiliza meio sem fio, né? Como as conexões via satélite, são ainda classificadas como WWAN, tá? Wireless Wide Area Network, ou rede de longa distância sem fio, né? Traduzindo aí. A mesma abrangência das redes WAN, tem a WAN. Temos então essa estrutura aí de classificação das redes por abrangência geográfica, né? Das redes PAN, ali, as de menor abrangência, até as redes WAN, aumentando cada vez mais a distância entre os dispositivos conectados aí, né? Conforme muda essa classificação. Nesse esquema aí não entrou a rede CAN, até, mas ela seria algo entre a LAN e a MAN, né? A abrangência dele, a abrangência de um campus, né? Por ser uma classificação mais recente, ela acabou não sendo incluída nesse esquema. Prosseguindo, então, temos a classificação das redes de computadores de acordo com a topologia de rede. O que é topologia, né? Uma topologia de rede ela tem o objetivo de descrever como é a estrutura de uma rede de computadores, e é a estrutura tanto física como lógica. A classificação por topologia ela é definida pelo arranjo das máquinas, tá? E a comunicação entre elas. A topologia física, né? Como eu disse que ela descreve tanto a topologia física quanto lógica, né? A física ela demonstra como os computadores eles estão dispersos na rede aí. É a verdadeira aparência, né? Ou o layout da rede, conforme mostrado nessa imagem aí, né? Onde vemos cada tipo de dispositivo diferente e como eles estariam distribuídos aí na rede. Já a topologia lógica, ela demonstra como que os dados trafegam na rede, ou seja, como que se dá o fluxo de dados entre os computadores que compõem essa rede aí. As classificações de rede por topologia, eles possuem nomes, tá? E podem referir-se tanto a topologias físicas quanto a topologias lógicas. As principais aí, classificações das topologias de rede aí são as topologias em barramento, em anel, em estrela, em malha, em árvore e a topologia híbrida. Vejamos aqui resumidamente algumas delas. Primeiro temos a topologia em barramento. Nessa topologia, todos os computadores eles trocam informações entre si através do mesmo cabo, tá? Sendo esse cabo utilizado para a transmissão de dados entre os computadores. Esse tipo de topologia ela é utilizada na conexão ponto a ponto, onde não há um computador servidor definido aí, né? Como já explicamos a comunicação ponto a ponto aí, né? Nela, né, nessa topologia em barramento, cada nó ele é ligado em série, ou seja, um nó é conectado atrás do outro em um mesmo backbone, que é o cabo principal, né, onde os nós são conectados, de forma semelhante a luzinhas de Natal, assim. As informações enviadas por um nó, eles trafegam pelo backbone até chegar no nó de destino.
Cada extremidade aí de uma rede de barramento ela deve ser terminada por um resistor, tá? Desse tipo que está aí na imagem. Para evitar que o sinal enviado por um nó, né, através da rede, ele volte quando chegar até no final do cabo. As vantagens da topologia em barramento são que as estações de trabalho, né, os nós, né, os computadores, eles compartilham do mesmo cabo, e isso pode ser bom porque reduz os custos, né, da implantação da rede, né, diminuindo a quantidade de cabo necessário, além de facilitar a implementação em lugares pequenos. Como desvantagem, nós temos o fato de que somente um computador pode transmitir informações por vez, tá? Ocasionando em colisões de pacotes de dados, né? O que pode trazer aí a necessidade de reenviar os pacotes várias vezes em cada tentativa aí de conexão. Outras desvantagens são que problemas aí no backbone, né? No cabo principal ali, eles afetam diretamente todos os computadores na rede. Também que a velocidade da rede ela é variável conforme a quantidade de computadores, né, conectados aí nessa rede. E gerenciar erros e realizar a manutenção da rede se torna algo complexo, né, conforme aumenta o número de computadores nessa rede. Aí vamos para a topologia em anel agora. E uma rede em anel ela corresponde ao formato, né, que a rede possui, ali, né, circular. Nesse caso, recebem essa denominação, né, esse nome, pois os dispositivos conectados na rede formam um circuito fechado, né, no formato de um anel aí, ou de um círculo. Nesse tipo de topologia, os dados são transmitidos unidirecionalmente, né, ou seja, em uma única direção, até chegar no computador de destino. Dessa forma, o sinal emitido pelo computador de origem ela passa por diversos computadores, né, que retransmitem esse sinal até que o mesmo chegue no computador de destino. Vale lembrar aqui que cada computador ele possui seu endereço, que é identificado por cada estação que compõe a rede em anel aí, né, por cada nó. Como vantagem dessa topologia estão a inexistência de perda do sinal, né, uma vez que ele é retransmitido ao passar por um computador da rede. A identificação de falhas no cabo também ela é realizada de forma mais rápida, né, que na topologia de barramento, porque é fácil perceber aonde que a conexão houve falha na conexão, né? Porque se chegou num computador não foi para o próximo, a falha é entre esses dois computadores, né? A desvantagem desse tipo de topologia é que acontecem atrasos no processamento de dados conforme esses dados eles passam por estações diferentes do computador de destino, né? Então, se você enviou a mensagem por um computador e o computador de destino é o último computador, né, dessa rede aí, como ele é unidirecional, né, vai para uma direção só as informações, para chegar no último computador ali da rede, né, teria que passar por todos os computadores da rede. Então, os atrasos aí no processamento de dados acontecem, né, nesse tipo de rede devido a isso. A confiabilidade também diminui conforme aumenta o número de computadores na rede. Como em uma rede de barramento, os anéis também eles têm nós aí em série, né? Um após o outro aí, como já foi falado. A diferença é que a extremidade da rede ela volta para o primeiro nó, né? Porque é circular e cria um circuito completo aí. Em uma rede de anel, cada nó, né? Cada dispositivo, computador, ele tem sua vez para enviar e receber as informações dentro da rede através de um token, tá? Uma ficha. O token, junto com qualquer informação, né, qualquer informações que forem enviadas, né, ele é enviado do primeiro para o segundo nó, né, que extrai as informações endereçadas a ele e adiciona qualquer outra informação que ele deseja enviar. Depois do segundo nó passa o token e as informações para o terceiro nó e assim por diante até chegar novamente no primeiro nó. Somente o nó com o token pode enviar informações, tá? Todos os outros devem esperar o token chegar. É como se fosse uma sala de aula com os alunos dispostos em círculos, tá? E somente quem estivesse com um apagador, por exemplo, poderia falar, tá? Um apagador na mão. O apagador começa com o professor, por exemplo, ele fala e passa o apagador para o aluno em seu lado. Caso o aluno queira falar, ele fala, pois ele está com o apagador. E se não quiser, então ele passa para o próximo. E assim sucessivamente, né? O apagador aí seria o token e o professor e os alunos seriam os nós da rede aí, né? Os computadores. Chegamos também então na topologia do tipo estrela.
que ela possui essa denominação, né, esse nome aí, estrela, pois ele faz o uso de um concentrador aí na rede, né, um dispositivo central, que nada mais é do que um hub, switch ou roteador que faz a comunicação entre os computadores que fazem parte dessa rede aí. Dessa forma, qualquer computador que queira trocar dados com outro computador na mesma rede, ele deve enviar a informação para o concentrador, né, para que esse concentrador faça a entrega dos dados. O concentrador na rede ele possui a função de realizar então o fluxo de dados e o gerenciamento da rede aí. Concentradores mais atuais, como switches e roteadores, eles conseguem realizar os procedimentos necessários à rede de forma rápida, tá? E sem gerar tráfego, tá? Dentro da rede. Diferente dos hubs, né? Que utilizado nessa mesma topologia aí de estrela, onde eles duplicam as informações a todos os computadores ligados a ele, né? Como nós já estudamos, né? Switches, a diferença entre switches, roteadores e hubs, né? Os hubs eles enviam, né, as informações para todos os dispositivos que estão conectados a ele, né, dentro de uma rede. É diferente dos switches e dos roteadores. A topologia em estrela apresenta algumas vantagens, que são a fácil identificação de falhas em cabos, a instalação de novos computadores ligados na rede, que ocorre de forma mais simples do que em outras topologias, tá? Que é só conectar ele no concentrador, né? A origem de uma falha, né? Se é num cabo, numa porta do concentrador, né? Ela é mais simples de ser identificada e corrigida. E a ocorrência de falha em um computador da rede não afeta, né, as demais estações ligadas a esse concentrador, diferentemente da rede em anel, por exemplo, né, que se um computador falha, né, a informação não passa para os computadores seguintes, né, então ocorre falhas aí da conexão, falha na rede aí, né, se um computador se ocorrer falha em um computador. Como desvantagem da rede estrela, estão o custo de instalação, que aumenta proporcionalmente conforme a distância do computador ao concentrador, né, ao hub, ao switch, ao roteador. E em caso de falha no concentrador também afetaria toda a rede aí conectada a ele, né? Se der problema no concentrador ali no centro, né, a rede toda aí fica comprometida. Temos então a topologia em malha, que ela refere-se a uma rede de computadores onde cada estação de trabalho está ligada a todas as demais, né, diretamente. Dessa forma, é possível que todos os computadores da rede eles possam trocar informações diretamente com todos os demais, sendo que as informações ela pode ser transmitida da origem ao destino por diversos caminhos aí, né, passando pelo cabo direto, né, de um computador a outro, ou passando para um computador primeiro e depois para o destinatário, né? Como vantagem desse tipo de rede, nós podemos citar aí o tempo de espera reduzido, devido à quantidade de canais de comunicação, né? E que problemas da rede eles não interferem no funcionamento dos demais computadores aí, né? Uma desvantagem dessa topologia, foi das vantagens, né? Agora as desvantagens, está no custo de implementação, já que para isso existe a necessidade de instalar uma quantidade de interface de rede em cada máquina semelhante à mesma quantidade de computadores existente na rede em malha, né? Por exemplo, se tem 4 computadores numa rede, né? Como no exemplo ali, né? Aqueles 4 computadores pretos ali. Em cada computador preciso ter 3 interfaces de rede, pelo menos, para que todos os outros 3 computadores, né? Possam se conectar diretamente, né? Ao quarto computador, né? Então existe essa desvantagem aí, né? Uma topologia em árvore já agora, né, indo para a topologia em árvore, ela pode ser caracterizada como uma série de barras interconectadas, tá? Essa topologia em árvore nada mais é do que a visualização da interligação de várias redes e sub-redes aí. Esse tipo de topologia é um concentrador, né? Assim como na rede de estrela, tem o concentrador, aqui também tem. Ele interliga todos os computadores de uma rede local, enquanto o outro concentrador ele interliga as demais redes, fazendo com que um conjunto de redes LAN sejam interligados e dispostas no formato de árvore ali, né? Então, conforme a imagem ali, nós temos um switch principal que liga um switch e o hub de uma sala 1
e liga um switch hub da sala 2 e da sala 3. Então ele está ligando basicamente três redes LANs aí, né? Formadas ali por aqueles switches que poderiam ser classificadas como rede em estrela ali, né? E aí, como está interligando essas três redes LANs aí, fica num formato meio que de uma árvore e por isso que tem esse nome de topologia em árvore. Agora, por último, a topologia híbrida, que é aquela aplicada em redes maiores que uma LAN normalmente. Ela é chamada de híbrida porque ela pode ser formada por diferentes tipos de topologia. Ou seja, ela é formada pela união, por exemplo, de uma rede em barramento e uma rede em estrela, entre outras aí. A finalidade de uma topologia do tipo híbrida está no fato de poder se aproveitar o que existe de melhor entre os diferentes tipos de topologias, né? Adaptando elas às necessidades de uma empresa, universidade ou um ambiente onde será aplicado aí, né? Então, é possível se obter o melhor custo-benefício utilizando uma topologia híbrida. Bem, finalizamos aqui então a segunda parte da nossa revisão. Eu espero que o entendimento dos conteúdos vistos nessa aula de hoje tenha ficado um pouco mais claro a partir dela, né? E que caso ainda reste alguma dúvida específica sobre os conteúdos, que vocês me procurem, né? Que eu tentarei esclarecer, então, ou pesquisem também a respeito do tema, considerando o quanto amplo, né, são os conhecimentos dentro de redes de computadores. E assim também com outras disciplinas, né? Embora os professores tentem trazer as informações que consideram mais importantes e da forma mais sucinta e que consideram melhor entendimento, para vocês as coisas nunca param por aí, sempre há mais, né, o que aprender aí dentro de cada uma das disciplinas. Mas obrigado por assistirem a essa aula e até a próxima então. Não se esqueçam de responder o questionário lá no AVA relativo a essa aula. Muito obrigado.